Imagina o seguinte cenário. Peter Parker acorda, não em Queens, não em Nova York. Ele acorda em Metrópolis. Sem Tony Stark, sem o escudo do Steve Rogers, sem nenhum Vingador por perto. Só ele, a teia, o uniforme e um universo inteiro que não tem a menor ideia de quem ele é. Agora me responde uma coisa, até onde esse garoto iria? Porque antes que você diga, Spider-Man é fodão, ele venceria todo mundo. Calma, aqui a gente não trabalha com hype, a gente trabalha com feitos reais. Canônicos, documentados, nada de especulação. Estamos falando do Peter Parker cinematográfico, Tom Holland, o mesmo que tomou o soco de Thanos e se levantou, o mesmo que segurou uma nave alienígena na atmosfera com as próprias mãos e teia, esse Peter. E a pergunta de R$1 milhão é, contra os heróis do novo DCU, onde exatamente ele para? Hoje a gente vai descobrir isso juntos, combate por combate, feat por feat, sem favoritos, sem fanboy. Vai ser uma viagem. E o resultado você só vai saber no final. Antes de jogar Peter Parker no meio do DCU, a gente precisa entender o que ele traz para a mesa. Força física. Peter segurou o impacto de uma nave alienígena entrando na atmosfera em Guerra Infinita. Nesse mesmo filme, aguentou um soco direto de Thanos com a manopla e continuou no combate. Parou um soco gigante do Homem-Areia só com as mãos, sem teia. Sustentou partes da estrutura da Estátua da Liberdade enquanto lutava contra múltiplos vilões simultaneamente em 100 volta para casa. Isso não é força de adolescente, isso escala para toneladas. Agilidade e sentido de aranha. Aqui mora o verdadeiro diferencial de Peter. O sentido de aranha é um sistema de alerta precognitivo. Ele não reage ao perigo, ele o antecipa. Em combate, isso vale ouro puro, especialmente contra oponentes que dependem de precisão para acertar. Inteligência. Peter é um gênio, não o tipo que é bom na escola, o tipo que Tony Stark olhou e disse, quero esse menino no meu time. Ele improvisa, adapta e usa o ambiente a seu favor. Limitação importante. Sem armadura do Homem de Ferro, sem Vingadores de backup. A durabilidade dele é elevada, mas tem teto. Isso vai importar muito mais pra frente. Primeiro teste, Jaime Reyes, o Besouro Azul. A armadura do Escaravelho fornece super força aumentada, voo, canhões de energia, campos de força e criação de armas físicas. No filme, ele destruiu o maquinário pesado, lutou contra o Carapax e sobreviveu a impactos brutais. Parece forte, e mas tem um problema crucial para o Besouro nessa luta, o sentido de aranha. A grande vantagem de Jaime é a versatilidade de ataque, imprevisível para um humano comum, mas imprevisível para um humano comum não é a mesma coisa que imprevisível para alguém com um sistema sensorial preditivo. Peter vai esquivar de canhões de energia como se fosse dançar. Some isso ao fato de que Jaime depende da armadura, não de treinamento marcial refinado, e que a teia pode imobilizar partes do equipamento e restringir suas armas. Resultado do combate 1. Peter Parker vence o Besouro Azul. Não de forma fácil, Jaime vai fazer ele suar bastante, mas a combinação de sentido de aranha, agilidade e inteligência tática dão a vitória ao garoto de Queens. Isso foi o aquecimento. Peter venceu o Besouro Azul. Bom, agora a coisa começa a ficar mais séria. Kendra Saunders, a Mulher Gavião. No filme Superman de 2025, Kendra se estabeleceu como uma guerreira de verdade, força sobre-humana, asas orgânicas retráteis que permitem voo de alta velocidade, fator de cura acelerado e uma maçã de metal enésimo que ela maneja com uma mão só, enquanto você ainda estaria tentando levantá-la com as duas. Sem contar o estilo de luta, agressivo, direto, sem cerimônia. Ela não é o tipo de heroína que espera o inimigo atacar primeiro, e é exatamente aí que mora o problema para Peter. O sentido de aranha funciona como um escudo invisível contra ataques precisos e calculados, mas Kendra luta de forma caótica e agressiva. Ela bate primeiro e pergunta depois. Literalmente, essa imprevisibilidade reduz a vantagem preditiva do sentido de aranha, porque não existe padrão para antecipar. Some a isso o voo. Peter sem armadura não tem mobilidade aérea real. Kendra pode ditar o plano de batalha verticalmente,
forçar Peter a reagir de superfícies e remover boa parte do seu jogo com teia. No chão, Peter é ágil. No ar, ele depende de pontos de ancoragem. Mas Peter ainda tem duas cartas importantes: inteligência e teia. Imobilizar as asas de Kendra com teia de alta resistência muda completamente a dinâmica da luta. Ela pede a mobilidade aérea e cai no jogo favorável de Peter. E no corpo a corpo, a força de Peter é comparável à dela, mas a agilidade dele é categoricamente superior. Resultado do combate 2. Peter Parker vence a Mulher Gavião, mas com custo. Ele sai machucado. A maçã de metal enésimo vai acertar pelo menos uma vez, e quando acerta, o garoto sente. Vitória por estratégia e teia, não por força bruta. 2 combates, 2 vitórias. Mas o próximo nível é diferente. Hal Jordan, Jon Stewart, os policiais do espaço. E aqui, pela primeira vez nesse vídeo, a gente precisa ter uma conversa séria sobre o que exatamente o Homem-Aranha pode fazer contra construtos de energia pura. Vamos começar pelo básico. Um Lanterna Verde projeta construtos físicos de energia esmeralda diretamente pela força de vontade. Não é tecnologia que você desliga, não é asa que você imobiliza com teia, é manifestação de vontade materializada. Jon Stewart, com seu background militar e de arquiteto, cria estruturas táticas complexas, gaiolas, barreiras, projéteis precisos. Hal Jordan improvisa com brutalidade e força de vontade bruta. A teia de Peter não gruda em construto de energia, isso importa. O sentido de aranha vai alertá-lo dos ataques, e Peter é ágil o suficiente para desviar de muita coisa. Mas um lanterna não precisa acertar direto. Ele pode criar uma gaiola em volta de Peter, criar o chão cedendo sob seus pés, remover os pontos de ancoragem da teia do ambiente inteiro. Contra um atirador ou um lutador corpo a corpo, Peter improvisa. Contra alguém que pode reescrever o ambiente, o jogo muda. Hal Jordan, individualmente, Peter tem chance real. Hal é poderoso, mas impulsivo. Tende a atacar diretamente, o que joga a favor do sentido de aranha. Uma sequência rápida de esquivas e ataques focados no anel ou na mão que o carrega, e Peter pode virar essa luta. Jon Stewart, individualmente, muito mais difícil. A frieza tática de Stewart anula boa parte do improviso de Peter. Ele não vai cair em armadilha, vai estudar, contentar e fechar os espaços. Os dois juntos, Peter Parker não passa dessa fase. Resultado do combate 3. Contra Hal Jordan sozinho, vitória possível, improvável, mas possível. Contra Jon Stewart sozinho, derrota provável. Contra os dois simultaneamente, sem chance real. Peter chega longe, mais longe do que muita gente esperaria, mas o verdadeiro teto desse universo ainda nem apareceu. Chegamos no teto. Clark Kent, Kal-El, o Superman de James Gunn. E antes que alguém no chat já comece a digitar, mas o Peter é mais esperto? Sim, é. E vai precisar ser. Porque os feitos desse Superman no filme de 2025 não deixam muito espaço para romantismo. Esse Clark nadou em um rio de antimatéria e saiu ileso, mesmo enfraquecido por kryptonita. Escapou da gravidade de um buraco negro usando super sopro, ainda sob efeito de radiação. Arrastou a engenheira e o Ultraman pelo espaço ao mesmo tempo. 2 personagens de nível absurdo. E nenhum dos dois conseguiu movê-lo 1 centímetro. Destruiu um exército inteiro de Raptors blindados em segundos. Agora olha pro Peter. Com todo o respeito ao garoto de Queens, e a gente tem muito respeito, a durabilidade dele tem um teto. Ele aguentou um soco de Thanos. Isso é impressionante. Mas Thanos e Superman não estão na mesma prateleira de força física nessas versões cinematográficas. Um soco do Clark nesse nível de feitos provavelmente encerra a luta antes dela começar de verdade. O sentido de aranha vai alertar Peter. Ele vai desviar das primeiras investidas, porque Peter sempre desvia. A agilidade dele é real, os reflexos são reais, mas Superman não depende de precisão. Ele pode usar super sopro para remover o ambiente inteiro. Visão de calor à distância segura, velocidade que começa a escalar para níveis que o sentido de aranha não foi projetado para acompanhar. A teia não segura Clark. A força de Peter não ameaça Clark. E sem kryptonita no bolso, Peter não tem o item que muda o jogo. Resultado do combate 4. Superman vence. Não é falta de coragem do Peter, é física. Essa é a barreira que o Homem-Aranha cinematográfico não consegue cruzar com os recursos
recursos que tem. O E se, a janela que todo fã merece. Mas aqui o canal é honesto de verdade. E ser honesto significa reconhecer o seguinte: Peter Parker não é só força. Peter Parker é contexto, em um cenário onde ele tem tempo de preparação. E a gente sabe que Batman vence todo mundo com prep time. Então o argumento existe. Peter é capaz de estudar fraquezas, adaptar equipamentos e criar estratégias que personagens muito mais fortes nunca considerariam. Ele já fez isso contra o Mistério, já fez isso contra o Dr. Octopus, já fez contra o Duende. Se Peter soubesse da Kryptonita, se tivesse acesso à tecnologia certa, se tivesse o tempo que Tony Stark sempre teve e ele nunca teve, aí a conversa muda de patamar. Não é garantia de vitória, é uma janela, pequena, estreita, mas real. E é exatamente esse tipo de janela que faz o Homem-Aranha ser o Homem-Aranha. Ele não precisa ser o mais forte da sala, ele só precisa ser o mais persistente. Então, até onde o Homem-Aranha UCM chegaria no DCU? Ele vence o Besouro Azul, ele vence a Mulher Gavião, ele dá trabalho para Hal Jordan. E contra John Stewart depende muito do dia, mas contra o Superman de James Gunn, esse é o teto, essa é a parede. Peter Parker não é o personagem mais poderoso dessa lista, mas é, sem dúvida, o mais improvável de vencer quem você menos espera. E talvez seja exatamente isso que faz ele ser tão bom. Agora me conta nos comentários, você acha que com Prep Time o Peter teria alguma chance contra o Clark? Porque essa discussão tá longe de acabar. Se você chegou até aqui, deixa o like. Você claramente é do tipo que leva a análise a sério. Até o próximo vídeo aqui no Cyber Anima.